Olá! Vamos mergulhar hoje num capítulo, olha, fascinante do livro de Levítico. Muita gente pensa em Levítico e já vem na cabeça, né? Aquele monte de regras, tudo muito rígido. Mas o capítulo 14, ele mostra uma outra face. A gente vai ver que não se trata de punição, de jeito nenhum. Trata-se de restauração. Para a gente conseguir sentir o peso disso, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só, ser obrigado a viver totalmente isolado, longe de todo mundo, da família, dos amigos, tudo por causa de uma doença de pele. A questão aqui ia muito além da medicina, sabe? Era uma crise de identidade, uma crise existencial mesmo. E era uma realidade brutal. Ser considerado impuro significava ser literalmente cortado da vida em comunidade, da família e, o que era importantíssimo na época, do culto da adoração. Era uma crise de pertencimento muito profunda. Ok, vamos entender isso melhor. A primeira coisa que a gente precisa captar é o que essa tal impureza ritual realmente significava e por que as consequências eram tão drásticas assim. E é super importante esclarecer uma coisa. Quando o texto fala de lepra, o termo é bem mais amplo do que a gente imagina hoje. Não é só a doença que a gente conhece como hanseníase. Era, na verdade, uma categoria que podia incluir várias condições de pele e até mesmo mofo em tecidos e paredes de casas. E as consequências disso? Eram muito, muito severas. A pessoa era expulsa do acampamento. Isso significava a separação da família, dos amigos, de toda a vida social. E mais do que isso, era uma exclusão espiritual. A pessoa ficava impedida de participar dos rituais, da adoração. Era como um corte simbólico da presença de Deus na comunidade. Mas, e é aqui que a história vira. Apesar de todo esse isolamento ser visto como necessário para preservar a santidade do grupo, ele não era para ser uma sentença permanente. Existia, sim, um caminho de volta. E é isso que torna esse capítulo tão incrível. O foco dele não está no problema, mas na solução. Levítico 14 é, na essência, um manual de instruções para a reintegração da pessoa. É um verdadeiro protocolo de esperança. O processo todo começava com o sacerdote examinando a pessoa, lá fora do acampamento, para ter certeza de que ela estava curada. A partir daí, começava um ritual cheio de simbolismo. Tinha 2 aves, madeira de cedro, um pano vermelho, uma ave era sacrificada e seu sangue misturado com água limpa. E aqui está o simbolismo mais forte. A ave que ficava viva era mergulhada no sangue da outra e depois era solta. A ideia era que ela, ao voar para longe, estava levando a impureza embora. Uma imagem muito poderosa da libertação que vinha através do sacrifício. Mas o processo não parava por aí não. O que vinha depois era o verdadeiro clímax da cerimônia toda. E revela algo, surpreendente sobre o que significava de verdade restaurar a dignidade de alguém. Depois de 7 dias de espera, no 8º dia, acontecia a reintegração completa. E o que rolava ali era muito mais do que um simples ok, pode voltar. Era uma restauração de status, uma devolução da honra. E agora o ponto crucial. O sacerdote aplicava o sangue da oferta no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa. Onde mais a gente vê esse ritual? Na consagração de um sacerdote, era exatamente o mesmo procedimento. É um paralelo impressionante. E não era só o sangue. Logo depois, o óleo da unção, que era o símbolo da consagração, de ser separado para um propósito divino, também era aplicado nos mesmos pontos. Ou seja, a pessoa não estava só sendo purificada, ela estava sendo reconsagrada. Isso mostra qual era o ponto central disso tudo. A pessoa não era apenas readmitida na comunidade, ela era restaurada a uma posição de dignidade e propósito, tratada com a mesma honra de um sacerdote. E essa preocupação com a pureza não ficava só nas pessoas, não. O texto leva essa mesma lógica para os espaços físicos. E isso mostra como a ideia de santidade deveria fazer parte do dia a dia. O capítulo continua descrevendo como lidar com o que a gente hoje chamaria de mofo ou bolor nas paredes de uma casa. Tinha um processo de inspeção, de remoção das partes contaminadas, e em casos extremos, a casa era até demolida. E para purificar a casa, adivinha? O mesmo ritual das 2 aves. O que isso nos diz? Basicamente que a santidade era um princípio que se aplicava a tudo.
A presença de Deus no meio do povo exigia pureza não só nas pessoas, mas também nos lares, nos espaços que elas habitavam. Bom, agora existe também uma outra camada de interpretação para tudo isso. Sob uma perspectiva cristã, esses rituais são vistos como um prenúncio, uma preparação para algo maior. Vamos explorar um pouco essa visão. A conexão mais direta é com as histórias do Novo Testamento, como essa aqui em Mateus. Jesus não só cura o homem, ele o toca, quebrando todas as barreiras cerimoniais e sociais da época, e o declara purificado. Olhando por essa lente, vários paralelos são feitos. Cristo é visto como esse sacerdote que sai do acampamento para encontrar quem é impuro. O seu sangue como o sacrifício definitivo. A purificação que ele oferece não é só por fora, mas por dentro, na consciência. E por fim, a sua obra não é um simples conserto, mas uma recriação total. Então, a análise a partir dessa perspectiva conclui que esses rituais tão detalhados de Levítico serviam como uma sombra, um símbolo que apontava para uma realidade espiritual muito mais profunda e completa. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? O foco de Levítico 14, seja na leitura histórica ou na teológica, não está na doença, está na restauração. O objetivo final era sempre a reintegração total da pessoa. Resumindo, as ideias centrais que a gente pode tirar daqui são: primeiro, a existência de um caminho de volta para os excluídos; segundo, a importância da santidade em todas as áreas da vida; e terceiro, que restauração de verdade vai muito além da cura, ela alcança a honra e o propósito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um texto tão antigo se preocupava tanto com a pureza e a santidade de corpos e de casas, como a gente pode aplicar esse princípio hoje? O que significa cultivar santidade nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nas nossas comunidades? É algo para se pensar, não é?